Legal, já? Agora está. Sou muito grata a Deus por estar aqui hoje. I'm so grateful to God for being here today. Hoje é um daqueles cultos em que eu cheguei aqui, já no primeiro louvor comecei a chorar. Today is one of those services that I got here, and in the first song I was already crying. E a gente que é mulher sempre pensa, uau, hoje eu não tinha que ter colocado máscara. And then if you're a woman, you know, we always think, oh, I should not have put on mascara É um today. dia tão abençoado. It's such a blessed day. É um dia em que a gente está celebrando aqui o último culto. It's a day where we are celebrating our last service Muitas here. histórias, So many stories, muitas lembranças, so many memories, muitas coisas que a gente viu, so many things that we have seen muitas here, coisas que a gente viveu. so many things we have lived here. E hoje eu quero pregar sobre coisas que a gente vê. And today I want to preach about things that we see. O tema da nossa pregação é Abre os seus olhos. The theme of our message today is Open Your Eyes. Eu dei aula há muitos anos na Universidade Federal do Rio. I taught for many years in Rio's Federal University, Tive consultório por mais de 40 anos. and I had a therapy clinic for over 40 years. E uma das coisas mais interessantes, eu dei aula de psicologia da personalidade muitos anos. And I taught the psychology of personality also for many E um dos years. testes mais antigos, hoje em dia tem muitos, mas que a gente usava era o famoso teste de Rorschach. Não sei se você já ouviu falar. And today we have a lot of tests, but the oldest one and the most traditional one is the test of De Rorschach. Rorschach. É francês. E, na verdade, o teste de Rorschach são várias placas And there borradas. are many boards that are blurry. Não tem nada definido, não tem uma figura definida. There is no defined figure. E são placas que você mostra para a pessoa. And you show that piece of paper to the person. Tem uma longa lista e vários livros mostrando as possíveis interpretações. There's a long list and many books showing the E de possible acordo com o interpretations. que a pessoa vê naquelas And placas, according to what the person see in those images, você vai delineando ou organizando a personalidade daquela pessoa. you can try to organize the person's personality. E é muito interessante porque você pode fazer um teste com uma pessoa agora, que leva em média aí 40 minutos. And it's interesting São because várias you can placas. do a test right now. It takes about 40 minutes. There are many images. Essa pessoa sai da sala, senta uma outra pessoa. The person leaves the room and then another person comes E in. ela vai ver coisas completamente diferentes. And in those spots, the other person will see something completely different than the person before É them. muito raro uma pessoa ver a mesma coisa que a outra. It's so rare for people to see the same thing. Porque o que ela dá como significado, o que ela coloca como o que ela está pensando ao ver aquela placa, são coisas muito íntimas e pessoais. Because the meaning that they give to those spots, they are things that are very personal. Porque a verdade é o que a gente vê Because the truth is that what we see e como a gente vê and how we see it reflete como nós somos. reflects who we are. Uma pessoa mentirosa A person who is a liar, sempre vai achar que todo mundo é mentiroso. they always think that other people are liars too. Uma pessoa que é falsa, A person who is fake, ela vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com as outras pessoas, porque ela acha que todo mundo vai ser tão falso ou pior do que ela. the people who are fake, they have a lot of difficulty dealing with other people because they think that people are as fake as Porque they a are. forma como nós vemos e interpretamos o olhar dos outros Because the way that we interpret and see other people pode ser visto como o nosso olhar e a nossa própria interpretação. can also be seen as the way that we are. E é por isso que a Bíblia, que é assim, o maior livro de psicologia, de história, de advocacia, de tudo que a gente pode imaginar. And the Bible, which is the greatest book of psychology, of law, of everything that we can imagine, A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. it says that the eyes are the windows to the soul. Isso significa que os olhos, de todos os sentidos que nós temos, a audição, o paladar, os olhos é aquilo que nos conecta de uma forma mais direta com o mundo. That means that with all the senses that we have, the eyes are what connects us most to the world. Nós ouvimos os ruídos externos. We hear the noise from the outside. Mas quando a gente vê, But when we see, aquilo que a gente vê entra pelos nossos sentidos e entra na nossa consciência de uma forma muito forte. it goes through our eyes and into our conscience in a very strong way. Uma coisa é ouvir falar, One thing is to hear of something. outra coisa é ver. Another is to Uma see coisa é a teoria, it. One thing is the theory. outra coisa é a prática. Another is the practice. Uma coisa é você ouvir falar de como é os Estados Unidos. One thing is hearing of how the United States is. Outra coisa é você estar aqui, andando aqui, trabalhando aqui, vivendo aqui, sabendo como é os Estados Unidos. Another is being here, working Ou here, Brasil, seeing here. ou Portugal, ou qualquer outro Or país. Brazil or Portugal or any other country. Aquilo que nós vemos What we see registra na nossa memória em vários
várias áreas diferentes. registers in our minds in many different areas. Muito mais do que aquilo que ouvimos. A lot more than what we hear. Não é à toa que hoje em dia é muito raro você chegar, por exemplo, num aeroporto ou num restaurante That's why nowadays you get to an airport or a restaurant e não estar todo mundo com um aparelho desse na mão. and everybody has a phone in their hand. E às vezes é triste, porque às vezes a pessoa pode estar numa praia, ouvindo uma paisagem belíssima, And it's sad because sometimes the person can be at a beach looking at a beautiful scene, e ao invés de olhar para aquilo, ela está olhando para o celular. and instead of looking at that, they're looking at their phone. Ao invés de olhar para o cônjuge que está do outro lado da mesa, a pessoa está olhando para o celular. Instead of looking at their spouse who is in the other side of the table, they're looking at their phone. Porque isso aqui prende o nosso olhar. Because this catches our A sight. gente consegue ver coisas que eu não posso ver em loco. We can see things that we cannot Tem see alguém lá outside. já que falou da França, tem alguém lá em Paris mostrando uma exposição. We are seeing someone in Paris showing this art Tem exposition. alguém no Japão mostrando pra gente, sei lá, uma situação inesperada. We're seeing someone in Japan showing a different Ou situation. pior, tem alguém lá no Irã mostrando pra gente reflexos da guerra. Or there's someone in Iran showing us the war. Eu não posso estar, mas eu posso ver pelo celular. I cannot be there, but I can see it through my phone. Os olhos são muito importantes. The eyes are very important. O que a gente coloca na frente dos nossos olhos. What we put in front of our eyes. Aquilo que os nossos filhos olham no celular. What our children look at their Aquilo phones. que a gente assiste como um filme. What we watch like in a movie. Eu já falei aqui, se você assistir um filme de assassinato, de tragédia, I have already said here, if you watch a movie that has murder, você vai tragedy, ver aquilo you're going to see that, e o seu cérebro vai registrar and your brain is going to register como se você tivesse cometido aquele assassinato ou vivido aquela tragédia. as if you were the one who had done the murder or O lived the tragedy. nosso cérebro não faz a diferença, não diferencia o que é visto em loco ou o que é visto pela televisão. Our brain does not make the differentiation of what it sees on TV and what it sees in real life. Porque a partir do momento que você viu, não importa se você cometeu, é seu, é sua memória, é sua história. Because from the moment that you see it, it doesn't mean if you did it or you saw it, it's yours, it's your story. Por isso é tão importante a nossa visão. That's why our vision is so important. E por isso que a gente sabe que como as pessoas são atraídas por aquilo que elas veem. And that's why we know how much people are attracted by what they see. E é por isso que Jesus começa dizendo lá em Mateus 18. And that's why Jesus says in Matthew 18, Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor é você entrar na vida com um só olho, na vida que ele diz no céu, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. he says, and if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life, and here by life he means heaven, with one eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. Jesus é claro e é direto. Jesus is E clear and diz, olha, direct. se o teu olho, se você tem uma dificuldade de ver o que você não tem que ver, He's saying if your eye has a difficulty of seeing something that you should not be violência, seeing, pornografia, podridão, sujeira, o que quer que seja, violence, pornography, anything that it may be, o melhor seria que você arrancasse o seu olho e jogasse ele longe, it would be better if you gouge out your eyes do que você achar que vai entrar no céu com os 2 olhos se eles estão vendo o que estão vendo. than for you to think that you're going to heaven with your 2 eyes with what they are seeing. Claro que Jesus aqui está sendo duro e está falando de uma forma, literal, mas trazendo para a gente um ensinamento. Jesus here is being harsh. He's speaking in a literal way, but bringing a teaching to our lives. O que ele está dizendo é cuidado, é mais sério do que você pensa. He's saying be careful because this is more serious than you think. Só que o nosso movimento como olhar, como a gente olha para fora, But since we look at what's outside, a gente tem uma dificuldade muito grande de virar esse olhar para dentro. we have a lot of difficulty in turning these sights to what's inside. Quando você ouve um som, When you hear a sound, o som está do lado de fora the sound is outside, e você traz ele para dentro. Você and está me you bring compreendendo? it inside. You understand what I mean? Quando você sente um cheiro, When you smell something, o cheiro já está ali na panela. the smell is already there in the pan. Você sente aquele cheiro You smell, e traz ele para dentro do seu and cérebro. you bring it inside of your mind. Mas quando você olha, But when you look você está olhando para fora. to what's outside.
E a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer isso e interpretar isso para o lado de dentro. And we have a lot of difficulty in interpreting this to inside. É por isso que Jesus também diz, por que você olha tanto por o argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? That's why Jesus says, why do you look so much to the speck that is in your brother's eye and don't see the big chunk of wood that is inside of your eye? Porque, na verdade, a gente tem uma facilidade muito grande Because we have de olhar para o outro. Because it's easy for us to look at each other. O que o outro faz, o que o outro veste, o que o outro sugere, o que o outro está influenciando a gente. What people influence us in, what people are saying. O que ele está vestindo, o que ele está fazendo, o que ele está vivendo. Tem gente que passa o dia vendo e analisando a vida dos outros. What they are wearing, what they are doing. Some people live their life analyzing other people's Mas lives. a gente tem dificuldade de olhar para a nossa própria vida. But we have a lot of difficulty of looking at our own lives. O que eu estou vestindo? What am I O que wearing? eu estou pensando? What am I O que thinking? eu estou fazendo? What am I doing? O que eu estou sentindo? What am I Como é que eu feeling? estou reagindo? How am I A reacting? gente repara que outra pessoa está nervosa. We see that a person is nervous, Mas a gente não repara que a gente está muito mais nervosa. but we don't see that we are much more A gente nervous. repara que a outra pessoa está mal-humorada e irritada. We see that the other person is in a bad mood Mas and a they're gente não irritated. percebe que a gente já levantou chutando todos os carrinhos de criança da casa. But we don't notice that we already woke up and we're kicking around all the toys around É our mais room. fácil olhar para o outro It's easier to look at do que olhar others para a gente. than looking at ourselves. Ver o cisco no olhinho do outro, uma coisa pequena no outro. To see the speck in a person's eye E passar por cima daquela trave enorme do nosso and olhar. not look at the log in our own eyes. Provérbios 16 diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Proverbs 16 says, "Of all a person's ways seem pure to them, but motives are weighted by the Lord." Internamente a gente pensa o seguinte, está todo mundo errado, eu sou certo. Internally, we think everybody else is wrong and I'm A right. gente observa a vida dos outros e a gente às vezes nem quer enxergar ou pensar ou analisar a nossa própria vida. We see people's lives, but many times we don't even want to see, to analyze our own lives. E aí algumas perguntas importantes. And we have some important questions. Para onde a gente tem olhado? Where have we been looking Por at? que a gente tem olhado? What have we been looking A gente at? está olhando mais para dentro ou mais para fora? Are we looking more to our inside or A outside? gente está olhando mais para os outros ou mais para a gente? Are we looking more to others or to A ourselves? gente está olhando mais para baixo, para o que é ruim, para o que é negativo, para o que vai dar errado? Are we looking more down to what's pessimistic, to Ou a what's gente está, como negative? diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? Or are we saying like the Psalms, am I lifting up my eyes to above where my help comes A from? gente vê só o que pode dar errado, Do we only look at what can go wrong? mas a gente pode ver tudo dando errado, mas pela fé continuar dizendo, mas eu sei que tem um Deus que vai fazer, que vai transformar e que vai fazer tudo dar certo. We can see what is going to go wrong, but we can also see these things and say, but I know that my Lord can transform. He is able to do all Nós things. temos alguns homens e mulheres na Bíblia que foram assim excepcionais nos seus olhares. We have some men and women in the Bible who were exceptional in A their gente sight. conhece a história de Abraão. We know the story of Abraham. Deus disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu vou te mostrar uma terra. Você vai ver uma terra. God said to Abraham, leave your land, leave your family, because I'm going to take you to a new land and you're going to see E it. Abraão saiu, a Bíblia diz, sem saber para onde ia. And Abraham, the Bible says that Abraham left and he didn't know where he was going. Mas Deus diz a ele, eu vou te mostrar. But God said, I am going to show you. A gente precisa aprender a orar mais assim. We need to learn to pray Senhor, more me this way. mostra para onde eu tenho que ir. Lord, show me me where I need mostra to o que eu go. preciso fazer. Show me what I need to mostra do. o que eu devo comprar. Show me what I me need to mostra buy. como eu devo agir. Show me me how I should mostra, me act. revela. Show me, reveal Abre to os me. meus olhos. Open my eyes. Há uma canção que é muito cantada nesse país que fala sobre graça. There's a song that we sing a lot in this country that Diz, talks about eu grace. era cego, mas agora eu posso ver. I was blind, but now I see. A graça é exatamente isso. This is grace. Todos nós que nos encontramos com Jesus, All of us who have met a Jesus. sensação que eu tenho o privilégio de nascer num lar evangélico. I had the privilege of being born in a Christian home. Mas lembro do dia que eu aceitei a Jesus. But I remember the day that I accepted Mas eu Jesus. sei que a grande maioria de vocês, ao chegar à igreja, ao ver as coisas, pensa, nossa, como é que eu não enxergava isso antes? But I know that a lot of you, when you come to church, you look at everything and you say, how did I not see Como this eu não before? percebia que aquilo era pecado, que tinha treva ali, que essa pessoa era tão pesada que essa situação não era correta. How did I not notice that this was a sin that this person was having in my life?
Porque se tem uma coisa que o pecado faz é cegar o entendimento. Because sin blinds our understanding. Mas se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é trazer luz ao nosso But entendimento. the Holy Spirit A brings gente light to our passa a understanding. enxergar as coisas de uma forma We diferente. start seeing things in a different way. Nós vemos as mesmas We coisas, see the same mas things, enxergamos de uma forma diferente. but we understand it in a different way. Deus mostra. Deus mostra, a gente precisa pedir. God shows us and we need to ask. E é muito interessante que num segundo momento Abraão olha para as estrelas, Deus manda ele olhar para as estrelas. And it's interesting because there's a second moment where God tells Abraham to look at the Deus stars. diz para ele que ia dar uma descendência numerosa, você conhece essa história. And God said that he was going to give him many descendants. You know the story? Ele estava já com 99 anos, sem chance de ter filho. Sara não tinha nem mais menstruação. He was already 99 years old. There was no chance of him having a child. Imagina ele com 99 e ela com 89. His wife couldn't either. Imagine he was 99 and she Aí ele was... diz, mas como é que eu vou ver essa promessa? And he says, how am I going to see this promise? E aí a Bíblia diz que Deus manda ele ir para fora olhar para as estrelas. And the Bible says that God tells him to go outside and look at the E ele stars. diz, conte as estrelas. And he says, count the Olhe stars. para as estrelas. Look at the Vê se stars. você pode contar. See if you can count them. Porque assim vai ser a sua descendência. Because this is what your descendants are going to be like. Abraão viu pela fé. And Abraham saw by faith. É por isso que a Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, That's why the Bible says that Abraham, against all hope, em esperança ele creu. in hope he believed. A gente precisa aprender a olhar contra toda a esperança. We need to learn how to see against all hope. Isso significa olhar para o impossível. This means to look at the impossible, Olhar para aquele resultado médico que diz para você que não tem chance. to look at the diagnosis that says that you have no Olhar chance, para um contrato ou para um parecer que diz para você, olha, não tem nenhuma possibilidade. to look at a contract that says there is no way, Ouvir coisas, mas saber, eu creio, eu vejo a promessa de Deus. to hear these things but say, I believe in the promise of the Lord. Seja bênção para enxergar bênção. Be a blessing so that you can see blessings. Tem uma outra história linda que é a história de Isaac e Rebeca. There's another beautiful story that is the story of Isaac and Rebekah. A gente não vai ler o texto, mas é um texto lindo, romântico da Bíblia. There is a beautiful text. We're not going to read it that is romantic in the Bible. Their Rebeca story. vem acompanhada de Eliezer para encontrar Isaac. Rebecca and Isaac's servant go in to meet Isaac. E a Bíblia diz que ela estava sentada no seu camelo, vindo ao encontro de Isaac. Isaac estava orando no campo. And the Bible says that she was sitting in her camel going to meet Isaac, and Isaac was praying in the field. Mas que em algum momento Isaac viu Rebeca. But there's a moment where Isaac sees Rebecca, E Rebeca levanta os olhos e vê Isaac. and then Rebecca lifts up her eyes and sees Isaac. E aí, quando ela vê Isaac, And when she sees Isaac, ela sabe que seria o seu futuro esposo. she knows that that was her future Porque ela husband estava vindo para se casar com Isaac. because she was on her way to Ela marry cobre, Isaac. naquela época, cobria o rosto com véu. She did like they did in the time where she covered her face with a veil. Isaac toma conhecimento de tudo aquilo que havia acontecido. Isaac finds out everything that Do had acerto de happened, Abraão com Eliezer para trazer uma esposa para ele. how Abraham and Abraham's servants had organized for Porque him naquela época era pai e mãe que escolhia marido. to choose a wife for Isaac, because at the time it was the parents who Viu? chose the Viu, wife of Gabe? their Era pai e mãe children. que escolhia a You esposa, que see, Gabe, it escolhia was the marido. parents who chose before. Viu, Maria? É isso aí, pai e mãe que escolhia. Pai e mãe que escolhia. It was the parents Graças who a chose. Deus, se eu fosse escolher, eu escolhi o Thomas e escolhi a Bela. Fique Thank God tranquilo. if I were the one to choose, I would still choose Thomas. I Escolhia still choose com muita Bella, alegria. with so much joy. Mas a verdade é que eles se viram, But they saw each other, oraram, they prayed, e a Bíblia diz que eles foram para a tenda and the Bible says they went to Se the amaram. tent, they loved each other, e se casaram. and they got married. Os olhos The eyes, aproximam, they make people closer. mas também os olhos, a Bíblia diz lá em Provérbios 6, 25. The Bible also says in Proverbs Cuidado com a mulher 6:25, imoral be careful with the ou immoral woman. adúltera. Mas vale para homem também. But this is also this for men and for women. Não te deixes prender com os seus olhares. Do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes. Isaac olhou para Rebeca, Rebeca olhou para Isaac, era bênção olhando para a bênção. Isaac looked at Rebecca, Rebecca looked at Isaac, and it was a blessing looking at a blessing. Graças a Deus, com 15 anos eu olhei para o alvo que era bênção, eu também era bênção.
e olhei para a pessoa certa. Thank God when I was 15, I was a blessing, Pastor Alvaro was a blessing, and we looked at each other. Mas se eu tivesse olhado para a pessoa errada, But if I had looked at the wrong person, certamente eu não estava aqui hoje. certainly I would not be here today. Você entende o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm É saying? muito sério escolher com quem a gente vai se casar. It's very serious to choose who we're going to É muito marry. sério escolher com quem a gente vai manter uma amizade. It's very serious to choose who we're going to have a friendship with. É muito sério escolher para onde a gente olha, porque tem coisas que prendem pelo olhar. It's very serious to choose where we look because some A things gente acabou de falar aqui da pornografia. they will hold us by their sights. We just talk about pornography. É olhar, That is looking, como tantas outras as coisas. so many other things. As pessoas são presas. A Bíblia diz, cuidado com aquilo que é imoral And the ou Bible says, amoral. be Aquilo pode careful prender você. With what is immoral, Nós precisamos aprender a olhar para cima, we need to learn to look up, porque só de Deus e com Deus a gente consegue enxergar livramentos e milagres no meio do caos. because only with God can we see deliverances and miracles in the chaos. Creio que foi o pastor Álvaro que na semana passada citou aqui o exemplo de Agar. Pastor Alvaro last week mentioned the example of Hagar. Agar teve que sair da sua casa, She had to leave her home. saiu com Ismael. She left with Ishmael, E a Bíblia diz que num certo momento no meio do deserto acabou a água. and there was a moment in the middle of the desert where there was no Não more water. havia água no local. There was no water anywhere. O menino começa a chorar. The boy starts crying, E ela então sai de perto de onde estava o menino. and then she leaves the boy Ela literalmente deixa o filho para morrer de sede no deserto. so that they can die of thirst in the desert. Ela vai chorar num canto. She goes to cry. O menino fica ali orando e chorando. The boy stays in a corner crying. E aí a Bíblia diz que Deus ouve o choro do menino. And the Bible says that God heard their cry. E diz para Agar assim, abra os seus olhos. And he says to Hagar, open your eyes. E a Bíblia diz, então Deus lhe abriu os olhos. And then the Bible says, then God opened her eyes E ela viu uma fonte. and she saw a well. A fonte não estava lá. The well was not there before, Mas Deus é Deus de milagres. but God is a God of miracles. Ela estava no meio do deserto. She was in the A middle of the Bíblia faz questão de wilderness. dizer que não tinha The água. Bible makes sure to tell us that Mas there há was no water. momentos na nossa vida, But there are moments in our lives, natural e espiritual, natural and spiritually, aonde você olha de um lado para o outro, você não vê nada. Você não vê saída, você não vê porta, você não vê solução, você não vê o que fazer. where you look around and you don't see anything. You don't see an exit. You don't see a resolution. Mas esteja certo, But be sure Deus já tem a resposta para o seu dilema. that God already has the answer to your Deus já tem dilemma. a saída para o seu problema. He already has a solution. Deus já tem a data da nossa vitória. He already has the date of our Deus tem o victory. controle de todas as He has coisas. the control of all things. Deus tem os meios para a nossa He cura. has the means for our Deus healing. tem o nosso futuro He desenhado. has our future plans. Deus já tem, e eu creio nisso, se você ora, se você é bênção, Deus já tem separado a pessoa com quem você vai se casar, I a believe that carreira if you- que Ele tem determinado para você. Deus tem o controle de todas as He already has coisas. the person you're going to marry, your job. He has control over all things. Mas a gente precisa pedir, Senhor, me mostra. But we need to say, Eu Lord, quero show ver. me. I want to see. Eu quero poder enxergar o teu plano. I want to be able to see your plan. Salmo 119 diz, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Psalm 119 says, open my eyes so I can see the wonderful things in your law. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, Every time that we open up our a Bibles, gente precisava aprender a orar como salmista. we need to learn to pray like the Dizer, psalmist. Senhor, abre os meus... Eu vou ler agora, eu vou fazer o meu devocional. Abre os meus olhos para que eu veja, para que eu enxergue as maravilhosas e grandes bênçãos, ou as grandezas, as verdades maravilhosas da tua lei. For saying, Lord, I'm going to do my devotion now. Open up my eyes so I can see the wonderful, the true things in your law. Tem gente que lê a Bíblia como lê um livro. Some people read the Bible like they're reading a book. É uma revelação de Deus. This is revelation E é uma from the Lord. revelação que vem pelos olhos que você está lendo. It's a revelation that comes through Aquilo your eyes aquilo because you're cresce. seeing. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia? So many times I'm reading the E a Bible, impressão que eu tenho é que uma palavra, uma frase cresceu para mim. and the impression that I have is that a word or a sentence just grew from me. Graças a Deus, eu já li a Bíblia toda dezenas de vezes. Thank God I've already read the entire Aprendi Bible isso com o dozens meu of times. pastor quando eu tinha 13 anos. I learned this with my pastor when I was 13. E muitas vezes, And many lendo a times, Bíblia, reading aquilo the que eu já li Bible.
inúmeras vezes, what I already read so many times salta de uma forma do texto gets highlighted in que a eu way não for consigo me sair dali, eu começo a chorar. that I cannot leave Às that vezes é place. uma I start frase crying. simples, It's such a simple mas é uma sentence, verdade que eu estou precisando naquela but it's a hora. truth that I need Por isso in que a that gente lê moment. a Bíblia, é o nosso pão diário. That's why we read the Bible, it's our É o daily nosso bread. alimento It's constante. our constant Porque você food. pode ler o Salmo 23 com 15 anos, ele vai ter uma representação diferente quando você lê com 30, com 40, com 50, com 62. Because you may read Psalm 23 when you're 13, and it's going to be different for you when you're 13, when you're 50, when you're 60. E é tão lindo isso porque há verdades inexplicáveis a serem reveladas para nós na palavra de Deus. And this is beautiful because there are truths that Jesus, will only quando be revealed to us through pregava, the word of the Lord. numa certa ocasião, ele chega a ficar nervoso. Porque ele diz, vocês têm ouvidos e não ouvem, vocês têm olhos e não veem. There was a time in the Bible where Jesus was preaching and he got irritated because he said, you have ears and you don't hear, you have eyes and you don't see. Exatamente como o mundo está hoje. Exactly how the world is today. Eu olho, às vezes, algumas imagens, eu não assisto, graças a Deus, meus filhos já estão crescendo, a gente já está numa outra fase, já estão crescidos, né? A gente crescendo ou não, crescidos, graças a Deus. My children are already grown. Porque quando eles eram crianças, eu via todos os desenhos. A Pamela está aqui de prova. when Para they were saber kids- e para dizer o seguinte, esse aqui você assiste, esse aqui não assiste. I watched all their cartoons so I could say, you're going to watch this one and you're not going Eu to não watch that ficava one. em casa. I did not stay Então, home. final de semana, às vezes, sábado de manhã, acordava cedo, ficava ali assistindo um desenho outro, a Vaca e o Frango, So I used to Laboratório watch de these Saturday Dexter. morning. Né, I used to pra watch quem, the Chicken and the Cow, ficava Dexter's assistindo aquilo tudo, Laboratory. He-Man, e dizia, isso He-Man, pode, isso não I'd pode, say isso you é can de do- Deus, you isso can não é watch de this Deus. one, this one E no, this no is meio God, da this is not semana saía God's. para trabalhar e eles seguiam certinho. And in the Via um middle of desenho, the desligava a TV porque sabia que o próximo não ia assistir. They used to watch the ones that they could, and the ones that they couldn't, they would turn off A the gente TV tem so que they cuidar didn't do que os watch. nossos filhos estão vendo. We need to be careful of what our children are looking at. Mas a verdade é que é muito assustador como quando a gente não olha ou quando a gente não vê But when we don't look or we don't see aquilo que a gente precisa ver. what we need to see, that's As worrisome. pessoas, a gente olha às vezes e pensa, como é que as pessoas não enxergam? Sometimes we think, how are people Você not olha às vezes o seeing this? desenho, a imagem de um desenho animado e você olha para aquilo e fala, nossa, já é treva. Sometimes you look at a cartoon and you can see this is all darkness. Tem filme que o nome do filme é O Chamado, There are movies, for example, A that the movie is called Possuída, The Ring, The O Possessed, Mal. The Evil. Como que aquilo vai ser bom? How is that going to be good? Né? Você ouve um negócio que chama droga. You hear something and it's called drugs. Como é que aquilo vai ser bom? How is this going to be Como é good? que vai fazer bem? How is it going to É be do tudo good tão to you? claro para aquele que consegue ver, It's all so clear to the mas é person who tudo can see. tão opaco para aquele que não tem olhos espirituais para ver. But it's all so opaque to those who don't Por have the isso que spiritual Jesus eyes to falou: see. eu estou pregando, estou ensinando, mas vocês ouvem e não, vocês têm ouvidos, mas não escutam, têm olhos, mas não That's why veem. Jesus was saying, I am teaching you, I am telling you, but you have ears and don't hear, and you have eyes and Mas you ele don't diz see. em Mateus 13,16: bem-aventurados ou felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Matthew 13:16 says, but blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Porque ouvem. Because they hear. Na vida cristã, a gente precisa olhar o que parece natural, In Christian life, we need to look at what seems natural, mas saber reconhecer a presença de Deus. but to be able to recognize the presence Há of um the texto Lord. lindo de Gênesis 18, em que o Senhor aparece a Abraão perto dos carvalhos do Manre. There's a beautiful text in Genesis 18 where the Lord appeared to Abraham, E o que Abraão viu foi uma coisa natural. and Abraham saw something natural. 3 homens vestidos com a roupa daquela época. 3 men dressed with the clothing of the time. Mas quando ele viu, But when he looked, ele soube que aquilo não era natural. he knew that that was not natural. E a Bíblia diz que ele cai prostrado, And the Bible says that he bows down, que ele sabia que eram mensageiros de Deus. that he knew that they were messengers of the Lord. Curvou-se até o chão. And then he curved himself on the floor. Sabe o que é muito triste no Evangelho? You know what is so sad in the gospel? Que às vezes a gente vem à igreja, That sometimes we come to church. ninguém é obrigado a ver tudo, Nobody is obligated to see everything, mas a gente sente. but we feel. Hoje, por exemplo, era tanta presença de Deus aqui no louvor. Today, for example, we had so much of the presence of the Lord during worship. Tantos anjos aqui caminhando no nosso meio. So many angels walking in our midst. Mas às vezes a gente entra e sai da igreja But sometimes we go in and out of church como se não fosse nada. as if it was nothing.
Às vezes a gente levanta as mãos para louvar porque o texto diz: levanto as minhas mãos. Sometimes we just lift up our hands because Mas a the text gente says não lift up your hands. levanta a nossa alma. A gente só levanta a mão. But we don't lift up our souls to God. We just lift our hands. O evangelho vai muito além daquilo que a gente vê naturalmente. The gospel goes way beyond what we see naturally. Esse espaço é um espaço que a gente está deixando. This is a space that we are leaving now. Mas esse não é um espaço natural. But this is not a natural space. Daqui a pouquinho vai ser. Later it will be. Quando a igreja sair daqui... When the church leaves this place, Quando a igreja sair daqui, when the church leaves this place, esse aqui vai voltar a ser uma sala comum. it's going to go back to being a normal room, Uma sala comercial. a commercial room. Mas porque nós estamos aqui. But because we are here, 7 anos, Thomas. Pastor 7 Thomas. years, Pastor Thomas? Quase Almost 7 anos. 7 years. Esse aqui é um espaço espiritual. This is a spiritual space. Com a presença de Deus, With the com presence os of anjos de God, Deus, with the com a angels of ação the de Lord, Deus, with the move of the conversão, Lord, libertação, with conversion, língua estranha, freedom, louvor, adoração. tongues, worship, E a gente prayer. precisa enxergar And we isso. need to see this. Há momentos, por exemplo, Josué teve uma situação antes de vencer toda a batalha de Jericó, Joshua, for example, had a situation before he won the battle of que ele sai Jericho. sozinho e imagina a preocupação dele, a primeira cidade que ele encontra assim que entra na Terra Prometida. That he steps out by himself and imagine his worry. It was E a the Bíblia first diz que ele city vai that he sozinho conquered. no meio da madrugada rodear a cidade. And the Bible says that he went by himself in the Ele middle era of o the night to go líder. around the city. He was the leader Depois de Moisés. after Moses. Ele já estava ali com 60 He anos. was already 60 years old. E a Bíblia diz que ele vai rodeando a cidade And the até que ele vê Bible um says homem. That he surrounds the city until he sees a man. E aí ele pergunta: você é dos nossos ou é contra nós? And then he asks, are you ours or are you against us? Aí aquele homem diz para ele: não, eu estou aqui no nome do Senhor dos And Exércitos. then the man says, I am E here aí in the ele name se of the Lord of ajoelha armies. And then e he ele kneels tira as down sandálias dos and pés, he takes out the porque sandals ele from his sabia feet que aquele lugar era santo. because he knew that place was holy. Eu espero que todas as vezes que você chegar nessa igreja, I hope that every time you come into this church, não literalmente, not literally, mas que você tire as sandálias. but that you also take your sandals out. Quando eu falo nessa igreja, When I say in eu this não estou church, falando nesse lugar. I'm not saying in Porque esta igreja this room because this church vai para um novo local, is going to a new mas place. vai continuar sendo esta But it igreja. will Você continue consegue to be entender this isso? church. Do you A understand? gente diz assim: vou à igreja. We say, I'm going to church. Na realidade, a gente vai ao templo. We're just going to the Nós temple. juntos somos igreja. Together we are church. Então, a nossa amizade, a nossa fé, a nossa alegria, So o nosso friendship, culto a our Deus, faith, a adoração, our service to the God, our o praise, louvor, the worship, tudo isso vai permanecer e ainda vai ser melhor, All porque é of num this will local remain muito it will maior. be even better in a bigger place. Deus sempre tem melhor. God always has better. Quando nós entramos aqui, When we come here, esse lugar era grande. this place was big. Tinha sala para criança. No local anterior não We tinha. even had room for the children's A department. gente We veio de didn't um have espaço it que in não the tinha other sala para place. criança. Before we didn't have any A room gente for veio kids de um espaço que classes. não tinha muito, não tinha espaço para coffee We break. didn't have space for coffee break. E aí a gente chega aqui, And then we get dando here, graças a Deus, porque é num local grande, bonito, e muitos de vocês estavam aqui naquela ocasião. thanking God because it was a big, beautiful place. Aí hoje a gente olha e fala: uau, já está pequeno. And now we look and we see it's Precisamos de um small local now. maior. We need somewhere bigger. E aí a gente é grato por onde nós estamos. And we are grateful for Mas where we mais are. gratos ainda porque como igreja nós crescemos, But como even more igreja grateful that as a church we nós grew. avançamos. And we advanced. E isso é lindo. And this is beautiful. A verdade é que a gente precisa enxergar a soberania de Deus The truth is that we need to see the e o sovereignty of the Lord mover de Deus. and the move of God. Há uma situação que você conhece, There's a situation that you know que é a situação de Elias. that is of Elijah, Quando ele ora, pedindo fogo do prayed, céu, asking for fire from heaven. 850 profetas são mortos. 850 prophets E aí died. espera a chuva And then he asks for rain. e ele sobe numa montanha, And then he goes to a mountain, coloca a cabeça no pó e He- começa a orar. puts his head down, and he starts praying. E naquele momento, Elias começa a dizer para o seu servo: vá lá e veja se já tem alguma nuvem, And in se that tem moment, água vindo. Elijah asks his servant to go and ask his servant and go outside and see if there's any rain coming yet. E a Bíblia diz por 7 vezes. And the Bible says it 7 Ele times. vai, olha, volta e diz:
Não tem água, The não tem servant água. looks, comes back, and says, "There's no water." É da 7ª vez. But in the 7th time, Quando ele vai, ele diz, eu vejo o quê? Você se lembra? do you remember what he said? O que After ele the vê? 7th time, Pelo menos da música você lembra. at least you Vejo know the song. uma pequena I nuvem see do a small tamanho da cloud, mão the de um size of a man's hand. Às vezes o que a gente vê na nossa vida Sometimes what we see in our lives é só uma pequena nuvem. is just a small cloud. Quando Noé estava na arca When Noah was in the ark, e ele solta a pomba, and then he releases a dove, solta uma vez, he releases solta once, 2 vezes, releases twice, mas a última, ela volta but in the last time, um raminho de oliveira no bico. she came back with an olive branch in E her beak. quando ele vê aquele raminho de oliveira, And when he sees that olive branch, a Bíblia diz, e ele então soube que as águas haviam descido and it says sobre. that then he There. knew that the waters had gone down. Ele não tinha como ver nada do lado de fora da arca. He had no way of seeing anything Um outside, raminho de oliveira but a small olive foi branch suficiente para ele. was enough for him. Uma nuvem do tamanho de um homem And a cloud the Tamanho da size of mão a de um man's homem. hand, é o suficiente. it's enough. Há muito de Deus para a gente ver. There's so much for us to Deus see tem from God. coisas lindas para a gente ver. God has beautiful things for us Abra to os seus see. olhos para enxergar a bênção de Deus. Open your eyes to see 1 the blessing Coríntios of the 2, Lord. 9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Corinthians 2:9 says, "And what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him." Esse texto fala do céu. This text talks about heaven. Você pode imaginar o céu. You can As imagine pessoas heaven. podem desenhar o céu. People can draw Cada um de heaven. nós imagina o céu de um jeito. Each of us imagines it in a Mas a different verdade é way. que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado pra gente. But the truth is that no eye has seen and no ear Aqueles has que heard são what God has crentes prepared for us. vão ver coisas Those who are extraordinárias. Christians will see extraordinary things. Eu já vi a minha filha sair de uma situação de morte para a vida. I have seen my daughter go from a situation of death to life. Eu já vi tantos livramentos de bênção e de saúde na minha casa. I have seen so many deliverances of health and miracles in my life. Eu já vivi milagre extraordinário. Você sabe disso, 47 minutos dada como morta. You know this. I have lived an Óbito extraordinary assinado. miracle. Was dead for Coberta 47 por minutes. lençol. I was covered already. Eu já vi. Pouco tempo nós estávamos lembrando disso. A while back we were remembering Senhor um rapaz que a gente conhecia, que tinha uma perna menor do que a outra. this man who we knew, one leg was Evento shorter na than the igreja, other. oração. E literalmente a câmera mostrando a perna dele cresceu e saiu igual ele saiu daquele culto andando normal. And in a service at church, we saw his leg growing until they São were the same 60 anos, size and he 62 left anos de walking igreja. normally. Já vi 61. I have Já vi 61 years of cego church. passar a ver. I have seen Já vi blind pessoas people largando. start Eu não seeing. estou falando de coisa montada, não. And I'm not talking about Eu performances. estou falando de Osasco, uma cidade em que eu nasci, lá em São Paulo, que eu conhecia as pessoas I'm da rua, talking da about the praça. city that I grew up in, where I knew these people. A gente tem um Deus que faz milagres. We have a God who does miracles. Mas o milagre que ele fez na sua vida, But the miracle that he did in your a life, transformação que ele fez na sua the casa, transformation that he did in your home, aquilo que ele tem feito no trânsito quando você dirige, what he has os done livramentos que ele tem when you're trazido para você. driving, the deliverances Há that he tanta has coisa given que a you. gente não vê. There's so many things that E we há don't tanta see, coisa que Deus faz. but so many things that A God gente que é does. crente vai ver tantas coisas extraordinárias quando chegar no céu. Us who are Christian are going to see so many extraordinary things when we get to heaven. Mas Deus tem coisas grandes pra gente aqui. But God has great things for us here. Deus faz coisas grandes pra gente He aqui. does great things for Aprenda a us ver o here. cuidado de Deus. Learn to see A God's care. benevolência dele todo dia. His A goodness every day. misericórdia dele que se renova a cada manhã. His mercy that renews O every morning. abraço dele, o cuidado dele ao nos acordar todos os dias. His embrace, His care when we wake up every day. Ele que manda trabalho. He's the one who sends É us ele work. que abre portas. He opens up É the ele que dá doors. saúde. He gives us É ele que help. dá livramento. He gives us Há tantas deliverances. coisas que ele faz e a gente não vê. There are so many things that He Até does porque that se we a don't gente see. visse o mundo espiritual, todo mundo pirava. Nossa mente não consegue lidar com isso. Because if we saw the whole spiritual world, we would go crazy. We could Mas not a gente handle all tem of um it. Deus que faz But we o have a God who does, and impossível He que a does the gente impossible. não consegue ver. That we cannot see. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. I would like in this moment for you to close your eyes.
E que com os olhos da sua alma, da sua memória, And with the eyes of your soul, of your memory, veja o que Deus já fez na sua vida. see what God has done in your life. Olha para dentro. Look inside Enxerga como você era, and see who you were, como você estava quando Deus te encontrou, how you were when God met you, o que Ele já fez na sua vida. what He has done in your life. Olha para o que você tinha e o que você tem hoje. Look at what you had and what you have now. Olha para o que as pessoas achavam de você e o que Deus fez na sua vida. Look at what people thought about you and what God has done in your life. Olha quão longe você chegou. Look how far you've come. Quanta bondade de Deus. So much goodness of God. Veja. Veja como Ele tem te abençoado nessa caminhada. See how He has been blessing you in this walk, Como Ele tem sustentado a sua casa. how He has been sustaining your Como Ele tem house, abençoado a sua família. how He has been blessing your Como Ele tem family, mantido saúde sobre o seu lar. how He has been keeping health over your Não home. tem faltado comida. No food has lacked. Não tem faltado uma casa para dormir. No home to sleep Não in tem has faltado lacked. segurança e travesseiro. There's no pillow has lacked. Não tem faltado amor, No love has lacked. honra de Deus. Honor of the Lord. Veja. See. Olha para dentro. Look inside. Veja a vida dos outros. Olha para a sua. Leave other people's Quanta lives and look coisa at yours. linda Deus tem visto e Deus tem feito na sua vida. God has done so many beautiful things in your life. Veja o que Deus já fez nessa casa por você. Look at what God has done in this home for you. Essa é a sua segunda casa. This is your second home, Essa igreja. this church. Pensa em tudo que Deus já fez. Think of everything God has done. Você se converteu aqui. If you accepted Jesus here, Você foi liberto aqui. have you been delivered here? Sua casa aceitou a Jesus aqui. Has your home accepted Jesus Você here? se reencontrou aqui. Have you encountered God again here? As pessoas se conheceram e se casaram aqui. There are people who met each other and got married here. A bondade de Deus é tão grande. The goodness of God is so great. A gente precisa ver. We need to see it Porque só vendo que a gente consegue ser grato. because we can only be grateful when we see it. Agora eu quero que você permaneça de olhos fechados. Now I want you to remain with your E eyes tal como closed. Abraão, And just like com Abraham, os olhos da esperança, with the eyes of hope, comece a ver pela fé start seeing by faith aquilo que você sabe what you know que Deus vai fazer na sua casa, that God will do in your na sua home, família, in your family, no seu in trabalho, your work, nos seus filhos, in your kids, na sua vida, in your life, pela fé. by faith. Veja See como Abraão viu. just how Abraham saw. Ele viu uma descendência. Saw his Ele viu as descendants. estrelas. He saw the stars. Era só estrela. It was just Era stars. só areia do mar. It was just sand. Mas ele viu a promessa de But he Deus. saw the promise of the Lord. Ele creu